Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Marcos capítulo 8, verso 22. Diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo as pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Ministra o nosso coração nessa noite. Que a tua paz, a tua presença esteja nesse lugar e que tu opere em nós libertação, vida, cura sobre as nossas almas, sarando, curando todas as feridas, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, Dia dos Pais, né? Parabéns a todos os pais, em nome de Jesus. Amém? Jesus cuspiu nos olhos de um homem e depois ele impôs as mãos sobre os olhos deste homem. Irmãos, aquela saliva, ela representa o quê? Ela representa a palavra. A gente já sabe disso. A gente sabe disso. A palavra, ela é suficiente. Ela é suficiente. A gente sabe disso. A palavra de Deus é suficiente para nós. Deveria ser suficiente para nós. Mas às vezes, junto com a palavra, a palavra ela é suficiente, mas às vezes, junto com a palavra, a intercessão, ela vai ter que fazer parte desse processo. E intercessão, interceder é algo que não é um hábito natural de todos. Se a gente fizesse um levantamento na igreja, quem é que ora? Sem ser pelo alimento, é um tempo de oração. Irmãos, as pessoas, elas têm um nível de oração muito baixo. É até mais fácil a gente encontrar pessoas que leem a palavra, é mais fácil encontrar pessoas que leem do que pessoas que oram. E o nível de pessoas que leem a palavra também é baixo. Para a gente ver como a gente está mal. Muitas vezes, por achar que a palavra ela é suficiente, por tratá-la de uma maneira errada, nesse contexto,
A gente fica sem fazer nada, esperando que Deus faça tudo. Por quê? Porque se a palavra é Jesus, e Jesus é os filhos de Deus, sendo Ele assim, podendo fazer todas as coisas, ou seja, parece que eu não preciso fazer nada. Deus vai fazer tudo. E a gente fica de braços cruzados. Ou a gente fica trabalhando em outras coisas, interesses pessoais, e não naquilo que é o interesse de Deus para a nossa vida, não naquilo que Deus quer fazer nesse momento, nesses dias para a nossa vida. Irmãos, a palavra ela é suficiente, mas talvez você não precisa dar uma forcinha para Deus, mas interceder talvez vai fazer parte desse processo. A intercessão pode ser que ela vai caminhar junto com essa palavra liberada. Você pode ter uma palavra. Na verdade, todos nós temos uma palavra. Aleluia. Eu vou repetir. Todos nós temos uma palavra. Até quem está sentado aqui nessa noite, até quem está na rua, alguém que não sabe que tem, eu vou dizer, você tem uma palavra, você só não sabe, mas você tem. E Deus está disposto a ativar isso na sua vida. Não tem outro motivo para você estar vivo, senão um propósito de Deus, para que algo se cumpra na sua vida, da parte de Deus. Porque enquanto milhões de pessoas estão morrendo, e se você ainda está vivo, se nós estamos vivos, e não estamos fazendo nada, então não há sentido nisso. Não há sentido, porque nós não somos melhores do que os outros. Muito pelo contrário, muita gente boa morreu nesses tempos. Muita gente boa, que fazia muita coisa para Deus. Que vivia a sua vida para Deus. E nós estamos aqui. Não tem outro sentido, não tem outro motivo senão um propósito de Deus. Irmãos, quem dá o crescimento é Deus, mas quem cuida e quem rega, o cultivo para que esse processo se cumpra na vida de cada um, esse papel talvez ele seja nosso. Talvez essa é a nossa parte naquilo que Deus esteja fazendo. Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus de vários aspectos, a gente quer fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que Deus nem mandou, porque a gente quer dar uma ajuda, a gente quer que aquilo se dê de forma rápida. Irmãos, quando você não sabe ajudar, Deus não precisa da ajuda, na verdade. Mas se você não está sabendo ajudar a Deus, cooperar, é porque certamente, talvez, aquilo que Ele está fazendo ainda não é claro para você. Sabia? Porque se aquilo que Deus está fazendo fosse claro para você, você estaria cooperando da maneira correta e não da maneira errada. Talvez você esteja entendendo que Deus esteja fazendo algo, e a partir desse princípio de Deus estar fazendo algo na sua vida, na sua casa, na sua família, você já percebeu isso, mas não entendeu o que Ele está fazendo. E aí você quer dar uma ajuda para Deus. Cuidado para não corromper tudo aquilo que Deus está fazendo. Cuidado para não estragar. Na verdade, nenhum homem pode frustrar o plano do Senhor. Mas um desobediente, a desobediência, a rebeldia, ela não coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cuidado, irmãos. Cuidados. Você que já entendeu alguma coisa a respeito daquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, irmãos, coloque isso se Ele trouxe para você, entregue para Ele novamente. Lance isso na sua presença e comece a orar por isso, até que Deus faça algo. Jesus mesmo, Ele teve que orar por mais de uma vez.
pela mesma situação. Jesus orou pela mesma situação mais de uma vez. O que estava recebendo oração, recebeu a oração de Jesus mais de uma vez. Meu Deus, quantas vezes vão orar por mim? Ou quantas vezes eu vou orar por alguém? Irmão, nós vamos orar até que se cumpra, até que nasça, até que se salve. Nós vamos orar até que Deus faça algo. Não ore somente até que algo aconteça. Ore até que se estabeleça o estado perfeito. Não ore apenas para que alguém veja. Ore para que tenha uma visão perfeita. Não ore apenas até que... Não ore apenas para aquele que é coxo, apenas para que ele ande. Não. Ore até que ele ande de maneira correta. Porque o reino de Deus tem um estilo de vida. Tem uma forma de caminhar. Estou falando com você. Você acha... Tem muita gente coxa que está andando aí. Porque é sarado fisicamente, mas espiritualmente é um coxo. Anda de forma errada. Espiritualmente é cego. Há uma deformidade no seu espírito. Não, eu estou andando. Não basta andar. Vamos continuar orando para que esse irmão agora ele ande. Ele não estava andando, amém? Ele estava parado. Quem sabe estava sentado num bar, numa esquina. Quem sabe estava dentro de casa vendo TV. Agora ele começou a andar, está dando os primeiros passos. E isso, dá glória a Deus por isso. Mas vamos continuar orando até que ele ande de forma correta. Porque andar por andar não é suficiente para Deus. Eu tinha uma vida assim, por quê? Porque eu enxergava assim. Primeiro nem enxergava, agora alguém orou, e aí você está enxergando alguma coisa. Glória a Deus por isso. Mas vamos continuar orando, até que veja as coisas como elas realmente são. Esse homem e esse marido não estavam andando, né? Ele voltou a andar, glória a Deus. Teu marido voltou a andar, irmã, glória a Deus. Não pare de orar, agora comece a orar para que ele ande de forma correta, segundo a vontade de Deus, para casa, para a vida de vocês. Essa irmã, ela não fazia, agora ela começou a fazer, glória a Deus. Agora nós vamos orar para que ela faça de forma correta, segundo a vontade de Deus para essa casa. Você está entendendo? Você está entendendo? Que trouxeram um cego a Jesus, e para quem é cego, enxergar as pessoas como uma árvore, irmão, isso aí já é um baita de um ganho. Você está entendendo como é que é os processos de Deus na vida das pessoas? Irmão, para quem não enxerga nada, vê a pessoa, presta atenção, era cego, trouxeram a Jesus, ele tirou daquele ambiente, foi isso que ele fez, orou, cuspiu e orou. Ele liberou uma palavra e intercedeu por ela, para que ela se cumprisse. Irmão, naquela terra seca, algo começou a acontecer. O homem, Jesus perguntou, o que tu está vendo? Ele falou, eu vejo pessoas. Ele começou a discernir uma coisa da outra. Ele não via nada, ele diz, eu vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores para mim. Para quem é cego, isso já é 100%. Jesus impôs as mãos novamente. Porque para Deus não basta você enxergar, se você não enxergar as coisas corretamente. Aleluia.
Por que, pastor, tem que ser assim? Porque a visão é o que determina. A visão, ela determina a reação. Visão determina a condução. Visão determina tratamento. Visão determina como você vai lidar com as pessoas. Como você vai reagir com as pessoas. A visão, ela determina muitas coisas. E se você enxergar errado, pode ser que você dê uma resposta errada. Por quê? Não, irmãos, a maioria das pessoas, elas não dão uma resposta errada porque elas querem somente. Não, às vezes a pessoa está dando uma resposta errada porque ela está vendo errado. Quando você vê de forma errada, você entende errado também. E se você está entendendo as coisas erradas, você vai começar a construir uma casa errada, e esse é o perigo. Você vai olhar para um lugar e não vai discernir aquilo que realmente é. Você vai discernir a partir do seu ponto de vista. Mas se a sua visão estiver comprometida, você vai olhar, aqui é um lugar bom para se construir algo, e não é. E aí o problema é que você vai construir algo no lugar que você não deveria construir algo. Você vai começar algo no lugar que você não deveria começar. Você vai andar com pessoas que você não deveria andar. Você vai trazer para a sua intimidade pessoas que não deveriam estar ali. Por quê? Porque você está vendo as coisas como elas não são verdadeiramente. Tem um ditado mundano que diz assim, uma expressão, né? Te engana com os teus próprios olhos. Isso acontece muito. Casamentos. Quantas pessoas casaram com uma pessoa achando que era, e aí descobriu que era o quê? Um Kinder Ovo. Porque quando chegou depois, abriu tirou a embalagem. Vamos ver realmente o que tem dentro. E aí o que tinha dentro? Surpresa! A porta dos desesperados. E agora? Agora eu estou casado. Agora eu casei, eu já assinei. Eu já fiz os votos, eu já me comprometi. Tem alguns que quebram a aliança. Mas onde é que começou tudo isso? Na visão. Se enganou com os próprios olhos. E às vezes nem foi a falta de uma palavra. Não, às vezes até alguém liberou uma palavra, cuspiu nos olhos dessa pessoa. Liberou uma palavra e intercedeu por ela. Mas, irmãos, a única coisa que pode vencer uma intercessão, eu vou falar para você, sabe o que vence uma intercessão? A obstinação. Não adianta alguém interceder. Não é que não adianta. Não estou falando como se a palavra, a intercessão fosse ineficaz diante de uma... Não, não é isso. Só que é um coração obstinado. Não adianta, você diz não é, você diz não vai, você diz não é assim. Mas a pessoa, ela não enxerga, é diferente. Ela vai, ela faz do jeito que ela quer. Irmãos, caminhar por caminhar não é o suficiente, existe uma forma correta de caminhar. Você pode estar até fazendo algo, isso pode até ser bom, mas se você não estiver fazendo, se aquilo que você está fazendo não é pelo modo, existe um modo de fazer, os céus têm um modo de fazer, e se você não está fazendo de modo correto, não adianta, ainda que seja bom. Porque aquilo que o céu faz não é com a intenção só de gerar, não é um gesto de bondade, não, a intenção é gerar vida
nas pessoas. Tem propósito por trás. É como se você estivesse se doando, se esforçando para amar. Mas se você não amar de forma correta, então isso não é amor. Se não amar de forma correta, não é amor. Chame isso de qualquer coisa, mas não é amor. E por quê? Porque você está vendo todas as coisas, você não está vendo como ela realmente é, como realmente são as coisas. A sua visão está comprometida. Até aquilo que é de Deus você não está entendendo como realmente é. Tem pessoas que acham que Deus é mau. Tem pessoas que quando diz assim que Deus é o Deus que responde ao que diz sim e o que diz não. Sabia que não também é uma resposta de Deus? Tem pessoas que entendem que não não, Deus, ele quer me matar, ele é mau. Irmãos, eu acho que Deus nem pode pensar nisso. Eu acho que se ele pensasse, dá. Foi. Eu acho que Deus nem pensa nisso. É tão glorioso que eu acho que se Deus pensar na morte de alguém, não, mas eu não mas pensou, ele é glória, muita glória. Se pensar, já matou. Eu acho que não é dessa maneira. Mas o que eu entendo nesse texto aqui? A primeira coisa que Jesus fez foi tirar aquela pessoa daquele ambiente. Ele mudou o cenário, mudou o ambiente daquela pessoa. Às vezes, para você mudar aquilo que está no exterior, você tem que mexer no interior. A maioria de nós quer mudar o exterior pelo exterior. Não, Jesus pegou para mudar o exterior, daquilo de como ele via as pessoas, ele começou a mexer no interior daquele homem. Ele começou a ministrar no coração daquele homem. Jesus liberou algo e depois ele intercedeu por aquilo que ele liberou. Aí ele perguntou: como é que você está vendo? O que você está vendo? Aí o homem responde: vejo as pessoas, mas elas se parecem árvores. Não, irmãos, você não pode ver as pessoas como árvores. Você tem que ver pessoas como pessoas. Você já olhou para uma árvore? Você já olhou para uma árvore? Você já prestou atenção como é que uma árvore se movimenta nas estações? Irmãos, tem estação que a árvore, sabe o que ela faz? Tem estação que ela dá fruto. E quando ela dá fruto, você só quer ir lá para ficar debaixo da sombrinha e comer daquilo que ela pode lhe dar. Você não pode ver pessoas como uma árvore, senão você só vai querer usurpar elas. Não é quem elas são, é aquilo que elas podem dar para você. Mas tem a outra estação. Tem estação que ela enche de folha e aquelas folhas começam, parece que ela se renova todos os dias, que é um monte de folha. Ela larga no lugar onde ela está aquelas folhas. Irmão, isso dá trabalho, porque começa a sujar aquele ambiente. Tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Tem pessoas que podam as árvores porque faz muita sujeira. Mas as pessoas são assim, as pessoas fazem sujeira. Tem época e tem estações na vida de uma pessoa que ela faz isso. E se você não souber lidar com isso, se você não tiver uma interpretação correta, uma visão correta das pessoas, você é capaz de podar uma delas, só para que ela não dê mais trabalho para você. Esse é o problema de ver pessoas como árvores.
Quando nós enxergamos, quando há um erro na visão, o tratamento vai ser a partir daquele ponto de leitura. Você vai se corresponder a partir daquilo que você entendeu que é. Então, às vezes, alguém pode estar precisando de um cuidado, mas como você não entendeu da forma correta, você vai dar outra coisa. Você viu aqui o testemunho do Felipe? Os filhos precisam de correção. Eu entendi o que ele falou. Ele não estava falando sobre a correção, ele estava falando do coração dele. O modo como ele corrigiu estava errado. Os filhos precisam de correção. Não confunda. Viu? Pai e mãe. Ele não disse para não corrigir, ele falou: não corrija quando o teu coração estiver agitado. Não faça isso. Não faça isso quando você estiver com a sua alma inquieta. Corrija, confronte com espírito equilibrado, fundamentado em amor. Seja sóbrio de quem você é em Deus, da sua identidade em Deus. Então faça isso. Irmãos, será que as pessoas que são assim, ou é nós que estamos enxergando errado? Será que aquele homem viu as pessoas como árvores, ou as pessoas, às vezes, que se comportam como as árvores, como as coisas? O erro está na nossa visão ou está na movimentação das pessoas? Onde está o erro? Irmãos, a maneira como as pessoas vão se movimentar não importa. O que as pessoas vão fazer não importa. O que importa é se o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus. O que realmente importa é se o nosso coração está fundamentado na palavra de Deus, cheio da verdade, não cheio de justiça, mas cheio da verdade de Deus, fundamentado em amor. E isso é o que realmente importa, e vai ser suficiente para nós lidarmos com as pessoas. Sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento ali? Jesus estava trazendo uma cura aos olhos do coração daquele homem. Era isso que ele estava fazendo ali. Você notou que no começo do texto, Jesus pega e tira aquele homem do ambiente? E lá no final do texto ele diz assim, ó, não volte para o mesmo ambiente, não volte para a aldeia. Mas o homem morava naquela aldeia. Ele tirou o homem para curar, ele não deu uma casa nova para aquele homem. Como é que ele tira aquele homem do lugar e cura ele e depois diz, não volte para o lugar onde você mora, onde as suas coisas estão ali, a sua família está ali, a sua casa está ali, tem toda uma estrutura ali, e você diz para não voltar para aquele lugar? Como assim? Não volte com o mesmo coração, não volte a ter o mesmo coração que você tinha antes de me conhecer. Agora que eu curei o teu coração, fique com este coração. Agora eu te curei. Sabe por quê? Porque quando ele orou pela primeira vez, quando aquele homem disse, vejo as pessoas como árvore, irmãos, provavelmente o convívio, a forma
de convívio de uns para com os outros, era assim mesmo. Jesus não errou na cura, ela não foi incompleta. Só que a visão do mundo, ela é assim, as pessoas tratam umas as outras como árvores. O homem voltou a ver, irmão. A cura, ela não foi incompleta. Só que naquele habitat, como é no nosso mundo hoje. Sabe como é que as pessoas tratam umas às outras? Como árvores. Quando Jesus orou por aquele homem, ele tornou a ver. Só que ele tinha uma visão. Jesus estava falando para aquele homem: eu não tirei você, trouxeram você a mim, tudo bem, pediram para eu curar você, agora eu estou curando você, mas eu não quero que você permaneça como você era antes. Eu quero que você seja como eu te fiz para ser. Irmãos, antes de entrar o pecado por meio de Adão, o amor reinava, você sabia disso? Você sabia que o amor reinava? Você sabia que depois que Adão pecou, as coisas, tudo foi distorcido, tudo ficou diferente. Antes um se preocupava com o outro. Você sabia que em Gênesis, você sabia que Adão e Eva não tinham um mandamento para eles, para amar um ao outro? Você sabia disso? Porque o amor reinava naquele lugar. E você sabia que depois que entrou o pecado, as pessoas, em vez de cuidar umas das outras, se doar umas às outras, elas começaram a olhar para si mesmo e para os seus próprios interesses? Você sabia disso? Você sabia que quando Deus perguntou o que aconteceu, Adão falou: a mulher que tu me deste? Você sabia que depois que entrou o pecado, as pessoas começaram a cuidar de si mesmas e apontar umas contra as outras? Você sabia que até então a Eva era a mulher da vida de Adão, e não que não fosse, mas horas depois Eva já era culpada por tudo que tinha acontecido. Adão falou isso. Você sabia disso? Por quê? Por causa do pecado. E até os nossos dias é assim hoje. Aí quando Jesus cura aquele homem, ele tira do estado físico de cegueira e traz uma cura física sobre aquele homem. Na visão natural, estava tudo certo, as pessoas se tratam assim mesmo. As pessoas veem umas às outras assim, como árvore. Então, vendo dessa forma, você só chega a uma árvore para ver se ela tem alguma coisa para te dar. Quando ela não tem nada para te dar, você corta ela e lança fora. É assim que nós tratamos. É assim até nos dias de hoje. Você sabe do que eu estou falando. Aí Jesus fala, é como se Jesus falasse assim: não. Não é assim que eu vejo você. Sabe por que Jesus orou de novo? Porque o próprio Jesus não enxergava aquele homem como uma árvore. Eita glória! Jesus não enxergava aquele homem como uma árvore. Jesus falou: eu te enxergo como um filho de Deus. E sendo um filho de Deus, você precisa se tornar uma árvore. Porque ele falou: eu sou a videira verdadeira. Eu tenho algo para dar. Pode vir em mim. Quem tem sede, vem a mim e beba.
Eu sou uma videira. Mas antes de que você me enxergue como uma videira, você vai enxergar que eu sou o Filho de Deus. Você tem que ver as pessoas por aquilo que elas são em Deus. Você é um filho de Deus. E se nesse processo o teu entendimento estiver aguçado e você entender o plano, então você vai querer se tornar, ser uma videira semelhante a Cristo. E não tem problema as pessoas querer beber de você, querer comer daquilo que você tem. Porque é Deus em você. Mas primeiro você tem que entender quem você é. Então ele orou de novo. Irmãos, quando ele ora de novo, o que está escrito? Olha só. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos. Não foi na cabeça, foi nos olhos. Ele não tinha um problema mental. Era um problema de visão. Então visão não tem a ver nada com visão não tem a ver com a cabeça, visão tem a ver com o coração. E o homem, passando a ver claramente, presta atenção, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Irmão, sabe o que é distinguir tudo de modo perfeito? Você sabe o que é distinguir tudo de modo perfeito? Sabe aquelas pessoas que nós às vezes culpamos, elas nem são culpadas verdadeiramente? Sabe quando nós falamos que uma pessoa fez uma coisa que lá no fundo ela nem fez? Isso é distinguir as coisas de modo perfeito. Você pode não gostar de alguém, você pode não simpatizar com alguém, mas quando você vê as coisas de modo perfeito, você não deixa essas coisas interferir, o sentimento. Porque a verdade que está em você, ela fala mais alto do que o sentimento que está tentando operar dentro de você. É assim. Abra comigo aí Mateus capítulo 6. Esqueci meu óculos hoje eu estou meio cegueta. Esse texto é para mim hoje, eu acho. Está aqui, eu não consigo ler muito. Mateus capítulo 6, verso 22. Abre comigo aí, abre aí, quero te mostrar uma coisa. Vamos lá. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Até aqui. A Bíblia também fala que os olhos são a janela da alma. Os olhos, olha só, a visão é o meio. A visão, ela informa, a visão, ela traz informação. Os olhos informam o que você está vendo, mas é o teu coração que vai computar o que é, vai detectar, vai discernir o que é. O problema é que se a visão estiver comprometida, como é que você vai ter uma leitura sóbria disso? Como é que você vai ser regular? Como é que você vai ser justo se a própria visão está comprometida daquilo que você está vendo? Não, a cura naquele homem não era mais fisicamente. Era uma cura dos olhos do coração dele. Jesus já tinha curado ele fisicamente. Jesus já tinha curado ele fisicamente. E é tão interessante que quando ele falou, eu vejo as pessoas como árvores, Jesus pegou e não chamou as pessoas. Por quê? Porque lá no fundo elas não são árvores. Essa é uma visão que nós, nesse tempo, a gente trouxe conosco. A gente tem passado um bastão para a próxima geração. Ó, com pessoas você tem que lidar assim. Pessoas você não pode confiar. Pessoas não merecem segunda chance.
pessoas não sei o que, pessoas são ruins, e você é uma pessoa. A gente está falando de si mesmo. E a gente está esquecendo da forma como Deus tratou. Outra coisa que o Felipe falou, lembra? Eu não te trato na minha ira. Não, muito pelo contrário, eu sou tardio em irar-me. Eu te trato fundamentado no meu amor por meio da minha justiça. O meu tratamento é assim, diz o Senhor. Não é na minha ira. Porque onde há ira não há justiça. Deus é justo. Irmãos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, a pureza, a santidade, a luz da palavra. Essas coisas ajudam a guardar o nosso corpo, a manter o nosso corpo saudável. Só que eu não estou falando isso fisicamente, estou falando para o teu espírito. Irmãos, quando a gente se envolve em situações de fofoca, falaçada, diz que me diz que, telefone sem fio, a brincadeira aquela, você fala uma palavra que chega outra lá. As pessoas fazem isso. Irmãos, quem é que sofre? É o teu corpo físico? Não, vai estourar depois. Você fica ruim no seu estado emocional, seu estado de espírito. Quando você se envolve em coisas que você não deveria se envolver. Fala em verdade sobre alguém só porque você não gosta. Só porque não foi do jeito que você gostaria que fosse. Como é que você fica? Você fica fisicamente ruim? Não! Você quando vai deitar, às vezes não consegue dormir. O teu coração fica agitado, você fica sem fome. Você fica ruim, chateado, às vezes irritado com os outros. Por quê? Porque você tentou fazer os jeitos, mas é algo que está dentro de você, você não tem controle sobre isso. Mas onde é que começou isso? A falta de bons olhos com os outros. E você faz isso na sua empresa, você faz isso na sua família, você faz isso na igreja. Você se trata assim uns com os outros. E não se enxerga. Você é uma árvore. E não é a videira. Não tem nada para dar. Porque tem árvore que não tem nada, ela não frutifica. Não é tem árvore que não tem nada para dar e a culpa não é da estação. É que tem árvores que não frutificam. Nem sombra ela não dá. Ei, você já viu uma árvore ver as pessoas como pessoas? Não. Árvores enxergam pessoas como árvores. Pessoas enxergam pessoas como pessoas. E os filhos de Deus enxergam pessoas como pessoas. Foi por isso que Jesus não permitiu que aquele homem continuasse naquele estado. Essa palavra é para você, que fica exigindo aí dos teus filhos, do teu marido. Você é uma árvore. Fica exigindo da sua esposa, fica exigindo de todo mundo tem que fazer alguma coisa, todo mundo tem que te dar alguma coisa, você nunca tem nada para ninguém. Engraçado, nunca tem uma estação boa. E aí quando chega na tua estação, vai colher do fruto que você está dando, ele está bichado, é ruim. Frutificou, mas está tudo minguado, não dá para comer. Por quê? Porque não se deixou ser tratado. As árvores, ela precisa de um tratamento. Às vezes a gente tem que botar humus. Você sabe o que é humus, né? Sabe o que é, gente?
Esterco. Sabe o que é esterco? É aquele negócio seco. Mas você não deixa ser tratado. É bonito por fora e oco por dentro. É igual o fruto. Está bonito por fora, mas quando abre, ele está todo bichado por dentro. É um sepulcro caiado. E você não deixa ninguém tratar o seu coração. O seu coração. Nós não podemos ver as pessoas como árvores. Sabe que não tem, lá no fundo não tem a ver com os outros? Porque todo tratamento, relação, etc., vai se dar a partir daquilo que realmente somos em Deus. Então não tem a ver com os outros, tem a ver conosco. Se nós entendêssemos isso, nós pediríamos, e Ele nos daria água da vida eterna. Não é porque eu vou me tornar, ele diz assim, ó, aquele que beber de mim, do seu interior fluirá um rio de água viva. Irmão, quem se tornar uma fonte, outras pessoas podem beber dele e dela. Mas não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Antes de pensar em tentar ajudar alguém, antes de pensar em matar a sede, a fome de alguém, dá uma olhada, vê o que você está produzindo. Se serve para você, realmente, então pode ser que sirva para os outros. Se não, Pedro, o diabo me pediu para te cirandar, mas eu roguei por você. Mas tu, quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Viu, Pedro? Não basta apenas andar, tem que andar corretamente. Não basta apenas enxergar, tem que ver corretamente. Não basta apenas estar no grupo. Viu, Pedro? Você está no grupo, você senta na minha mesa, você come comigo, eu falo dos segredos do meu coração com você, mas você ainda não se converteu. Quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Você só vai conseguir fortalecer se você conseguir achar neles aquilo que Deus também viu. Se você conseguir ver no próximo, no seu próximo, aquilo que o Senhor também vê, então conseguiremos fortalecê-los. Por quê, pastor? Porque você não vai gastar tempo com aquilo que você acredita que não tem valor. É por isso que a gente ainda trata uns diferente dos outros. Porque tem a ver com o conceito, o modo como valorizamos as pessoas. Aleluia. Aleluia. Quando você se converter, quando eu me converter, eu vou para cima do diabo. Não. Deixa o diabo para lá. O diabo, se você não der brecha, ele não pode fazer nada. Quando você se converter, volte-se para o teu próximo. O que eu aprendo aqui? É uma evidência de conversão. É alguém que não vive mais para si mesmo. Ela fortalece os outros. E ela não enxerga eles como árvores. Não. Enxerga eles como filhos de Deus. Da mesma maneira como eu sou visto por Deus, assim eu vejo o meu próximo. Se coloque de pé comigo.